Pechuporã, bem-vindo ao podcast Litoral Voto a Voto. Neste episódio, uma entrevista exclusiva com o prefeito de São Vicente, Caio Amado, do Podemos. Eu sou Ale Morales e convido você, de segunda a sexta, a conferir episódios inéditos na sua plataforma predileta de áudio. Um bate-papo sobre política com os protagonistas da política nas prefeituras, câmaras de vereadores da Baixada, Congresso e Alesp. Começando o nosso papo com o prefeito da primeira cidade do Brasil, Caio Amado. Tudo bem, Caio? Bem-vindo. Tudo certo, Ale. Um prazer falar contigo. Uma alegria. As agendas de prefeito, em especial em pandemia, né? Estão ainda mais complicadas. Já eram complicadas e elas ficaram ainda mais complicadas. Eu queria começar o nosso papo, a gente fala sobre política, né, prefeito? Que você contasse a sua história na política. Você sempre gostou de política desde garoto? Quando foi o seu engajamento? Puxa, desde pequeno eu falava, quando perguntavam, né, enquanto criança, o que queria ser quando crescesse, eu falava que queria ser presidente. Então, isso já fazia o pai, a mãe cair da cadeira, né, falando, meu Deus, queria que meu filho fosse advogado, médico, qualquer coisa, mas presidente, né, enfim. E isso foi um pouco da minha infância, fui crescendo e fui começando quando a gente começa a fazer os porquês da vida, né, por que aquela criança está ali no semáforo, por que aquela pessoa está dormindo no chão, e a gente vai se instigando pelos porquês, e eu comecei a perceber que a minha ação estaria no campo de ajudar a responder isso, e não a fazer perguntas. Então, aí estava posta aí minha vontade pública, minha vocação de querer ajudar a resolver os problemas do mundo, né? E eu fui buscar me capacitar para isso, fui fazer... na época do ensino médio, eu lembro, tive um professor de sociologia que foi bastante especial, de sempre te instigar, e eu fui buscar cursos que me dessem uma perspectiva de olhar para os problemas do mundo. Aí conheci o curso de Gestão de Políticas Públicas da Universidade de São Paulo, passei no vestibular da FUVEST, e ali comecei a me desenvolver do ponto de vista técnico, de compreender melhor as coisas, para além de viver o dia a dia. Me engajei em movimentos e participação popular, comecei a participar de uma reunião de conselho aqui, de uma conferência ali, e cheguei à conclusão que eu queria ser candidato. Comecei sendo candidato a vereador em 2012, tive 823 votos, uma campanha muito bonita, não fui eleito, mas aos 21 anos de idade ali eu comecei a descobrir como funcionavam as estruturas políticas, o partido, a eleição e o voto e tudo isso. Então, foi uma experiência muito única. Me formei em gestão, aí fui fazer uma pós-graduação em ciência política, já estou na segunda pós-graduação terminada em gestão pública, fui candidato, né, depois a prefeito, a deputado federal, até finalmente, na minha quarta eleição, consegui vencer a disputa à prefeitura de São Vicente, numa votação histórica, o primeiro e segundo turno da história da cidade, e a gente fazendo uma votação aí incrível de mais de 90 mil votos. Ô Caio, é claro que quem ganha ralou muito para ganhar uma eleição, né? Trabalhou demais ali exaustivamente. E vai ter gente que vai falar que foi sorte, foi momento, foi um cometa que passou e tudo mais. Como é que você analisa essa sua vitória, que foi surpreendente para muitos colegas meus que cobrem de perto a política aí da... Eu brinco que vocês são a grande Bertioga, São Vicente, Santos, Guarujá, entendeu? Os colegas que cobrem aí, uma parte... Claro que quando vai para o segundo turno, aí a gente já viu grandes viradas e tudo mais. Mas fala dessa vitória, dessa campanha um pouquinho pra gente, por favor, Caio. A nossa foi uma grande virada, né? A gente passou o segundo turno, do primeiro para o segundo turno, 12 mil votos atrás e terminou 20 mil votos à frente, né? Então, isso é uma absurda grande virada. Eu fui 5 vezes à urna contando o segundo turno para vencer minha primeira eleição, né? Isso para mim é muito forte, porque mais do que vencer uma eleição,
Eu respeito muito cada derrota que eu tive e a capacidade de erguer minha cabeça e seguir acreditando no meu sonho, seguir acreditando nas ideias que eu tinha para a minha cidade, para a região. E isso para mim é muito forte, assim, né? É muito fácil a gente falar depois que alguém vence uma eleição, mas difícil é lembrar quem estava do lado a cada derrota e quem seguiu do lado depois de cada derrota, assim. Então, foi uma experiência muito única a vitória. Acho que muita gente vibrou, se emocionou junto, mas eu sou muito grato porque definitivamente não foi sorte, sabe? 10 anos atrás eu estava dando os primeiros passos assim na política. 10 anos atrás eu estava filiando no primeiro partido. 12 anos atrás eu já estava convicto que eu queria ser candidato. Aos Uma 21, caminhada. Uma caminhada. Aos 21 eu fui candidato pela primeira vez. Aos 24 eu fui candidato pela segunda vez. Depois, aos 26 eu fui candidato pela terceira vez. E aos 29 eu fui eleito. E logo na eleição, do ponto de vista municipal, mais importante, né? A mais difícil também, né? Por todos os... É difícil até você conseguir ser candidato, né, Caio? A maioria da população não tem ideia. Você falou de conhecer o ritmo partidário. Aí eu vou pegar esse gancho para te falar. Esse sistema de partidos é um pântano, com todo respeito a todas as legendas, assim. É difícil de caminhar nele, assim, né, Caio? Sim, sim. A minha experiência aos 21 anos, na minha primeira candidatura, ela foi bastante até curiosa, né? Porque eu era um jovem, sem parentes na política, sem nenhum tipo de padrinho, nada disso, e simplesmente falei, não, eu quero ser candidato e vou ver que partido que me agrada, para onde eu vou. E a minha experiência foi muito assim, né? Eu não me encaixava dentro do partido. O partido ele tinha uma dinâmica mais, né, de não, a decisão é essa, é desse jeito, vai para lá, vai para cá. E eu falava, não, peraí, mas onde estão as ideias? Onde está a construção de um projeto e tal? Então, teve muito conflito no início da minha trajetória. Enfim, não à toa, depois eu fui construir um partido do zero, fui candidato por ele, hoje estou em outro partido já, mas ficou um grande aprendizado, assim, eu fui conhecendo por dentro as estruturas e vendo quão difícil é para um cidadão comum decidir entrar para a política, que é muitas vezes domada por famílias, por grupos fechados, consolidados. Isso é um grande desafio. Os partidos, a maioria deles, sempre que a gente generaliza, peca, né? A maioria deles tem dono mesmo, né? É do fulano, é do Beltrano. O nosso podcast é enviado para todos os gabinetes de deputados paulistas, né, no Congresso Nacional e também daqui da Alesp. Assim, rápido, um pitaco, se você pudesse mudar alguma coisa numa reforma política, assim, o que você atacaria para o cidadão comum, como fez essa caminhada que você fez, poder ter um acesso mais simples à política, a ser um candidato e por aí por diante? Puxa, essa é uma boa pergunta, ainda mais agora que a reforma política está em pauta. Eu percebo que a gente discute muito a questão institucional da coisa, sabe? Se vai ser o distrital, o distritão, distrital misto, proporcional, não sei o quê, mas eu penso que, ainda penso isso, desde o início da minha trajetória eu sigo acreditando que a grande reforma política que a gente pode fazer é começar a levar o ensino da política para dentro das escolas, no sentido de apresentar as regras do jogo, como funciona, o que faz um vereador, o que faz um prefeito, o que faz um deputado, como que funciona uma eleição, como que esses três poderes, o que são, o que fazem, o que comem, como funciona isso. Então, eu penso que a grande reforma política que a gente pode fazer é levar a educação política, a conscientização política para dentro das escolas, né? Esse debate ele ficou escondido nesse grande cenário de reforma, mas a grande mudança que a gente pode ter, independente da regra do jogo, é a qualidade da informação que a gente apresenta. Se não, por onde as pessoas aprendem política? Pelas redes sociais, que estão tomadas de fake news,
toda eleição surge o mito do voto nulo anula a eleição, que não é verdade. O voto nulo não anula a eleição. E por que toda eleição milhares de pessoas são enganadas com esse tal mito do voto nulo anular? Então, essas reflexões de que falta, talvez, para a democracia brasileira, o ensino da política, a quebra dos mitos e das dúvidas de jovens que crescem cada vez mais instigados por informação, mas que nessa hora, não, democracia não se ensina. É claro que se ensina, se pratica, se cultiva. Então eu sigo acreditando nisso. Acho que mais do que discutir se é distritão, se é distrital, seja o que for, essa é a grande reforma que a gente pode fazer. Prefeito de São Vicente, Caio Amado. Prefeito, a sua conterrânea de partido participou aqui do nosso podcast, a deputada federal Renata Abreu. Inclusive, ela te deu um abraço, fez elogios a você também. E ela falou na mesma linha. E é engraçado, porque a turma que foi eleita na presidência da República veio naquela onda do escola sem partido, ou seja, de secar mesmo, de não dar nenhuma informação nos colégios, sob o pretexto de terem professores ou pessoas ali catequizando, como se nós fôssemos assim tão catequizados assim, né, do que nos falam, né, Caio? É muito interessante, viu, sua reflexão. E até um pouco, vamos dizer assim, polêmica para alguns nichos da sociedade brasileira, né, esse pensamento de ensinar a eles o que é a política. Não só, né? A Renata falou de ensinar a mexer com dinheiro, ensinar coisas também do dia a dia de um adulto, vamos dizer assim, né? Eu acho que assim, não se trata de escola sempre, não se trata de ter partido ou não na escola. Escola com todos os partidos, então dá uma oportunidade para cada partido se apresentar para os jovens e o jovem falar, me interessa mais por esse ou por aquele. Dá 2 minutos para cada presidente de partido se apresentar na escola. Vamos ver o que sai. A gente precisa das pessoas se engajando nas causas públicas e não fugindo das causas públicas, sabe? Hoje a gente sofre um problema de... os dois, talvez, grandes problemas urbanos que a gente tem hoje em termos de saúde pública, a questão da pandemia de Covid-19 e a questão da epidemia de dengue, que está disparada na nossa Baixada. 2 problemas que sofrem de uma falta de consciência coletiva. Se a gente evitasse as aglomerações desnecessárias, a gente estaria num cenário melhor de pandemia. Se a gente soubesse que não é a grama do vizinho que está mais suja que a nossa, não é só o quintal do vizinho que tem mosquito da dengue, o nosso também pode ter, a gente teria uma melhor condição no combate à dengue. Então, são problemas públicos que demandam uma consciência pública, que demandam uma discussão pública, coletiva, entre as pessoas. Agora, afastar esse debate da coletividade, afastar esse debate do fazer política, que nada mais é que se relacionar com as pessoas, sabe? Essa arte do diálogo, da negociação, da conversa em torno de um bem público, afastar isso simplesmente dos jovens está fadado ao fracasso. Então, o nome Escola Sem Partido é um nome pejorativo justamente para afastar a discussão política. Demoniza a política, né? Porque ninguém gosta de partido. Você faz pesquisa de instituições, as instituições menos bem referenciadas. Partido político. Aquela que o bombeiro está sempre bem, que o bombeiro é sempre muito bem referenciado e tal. Você vai ver instituição partido político, está sempre lá embaixo. Então você chama sem partido, todo mundo quer aprovar. Mas não se trata disso. Não me importa partido na escola, o que me importa é que a gente discuta o viver em coletividade dentro da escola, discuta as regras da democracia. A gente toda hora quer mudar a regra do sistema eleitoral, uma hora de um jeito, outra hora de outro jeito, outra hora de outro jeito, mas ninguém ensina qual é a regra. Então, com quem que a gente está discutindo isso? Né? A minha proposta é essa, vamos levar, então, uma discussão cada vez maior para dentro das escolas sobre como funciona. E aí a ideologia que cada um vai tomar depende da sua crença, dos seus valores, da sua família, do seu convívio social. Isso é outra história. Cada um escolhe a ideologia que quiser para a sua vida. Agora, conhecer as regras do jogo é premissa para uma boa escolha. É isso que eu defendo. Caio Amado, prefeito de São Vicente, esse é o podcast Litoral Voto a Voto, um bate-papo sobre política com os protagonistas da política aqui do nosso litoral.
Prefeito, eu queria falar um pouquinho da primeira cidade do Brasil, de São Vicente. Você assumiu, você e muitos prefeitos do Brasil, né, assumiram numa situação, da minha pouca experiência de vida, inédita, para o lado ruim, né, de arrecadação para baixo, de economia fechada, de caos na saúde. Para quem escuta a gente do resto do Brasil, a Baixada Santista já vive o caos de leitos, né, prefeito? Mas há muito tempo muito tempo, eu como repórter já cobri vários movimentos em cima de ter mais leitos de UTI, leitos de referência, Isso já é uma demanda antiga nossa, né? E agora com a Covid não precisa nem alongar mais, a coisa explodiu. Fala, por favor, prefeito, como é assumir uma cidade com detalhe, né? São Vicente tem uma parcela significativa da população que é muito carente, né? Que é a parte continental ali, a parte de trás, né? Vamos dizer assim, da ilha, né, prefeito? Talvez nesses 10 anos de trajetória que eu sempre busquei ser eleito, nunca poderia imaginar que eu estaria dando aí os meus primeiros meses de mandato destinados a enfrentar a maior crise sanitária da história do país. E refleti muito sobre isso nesses tempos, mas entendo também que se eu venci, talvez havia um propósito maior para eu estar aqui nesse momento e poder fazer uma boa condução nesse processo. Definitivamente não é fácil. A gente encarou o maior pico da pandemia, desde o início da pandemia, o maior pico de mortes diárias, as internações chegaram num limite insustentável, porque não se tratava só do hospital público que a gente gerencia com falta de leitos, se tratava também do hospital privado pedindo vagas desesperadamente para o hospital público, porque já não tinha mais leitos. Então, esse é o caos, esse é o colapso que muitas pessoas não entenderam. Quando você tem um cenário onde a próxima pessoa a ficar doente não teria a condição de ser assistida, nem se tivesse dinheiro para pagar, é o caos. Esse é o ponto. Esse é o caos. Então, a gente teve à beira disso, de certa forma, né? Em maior ou menor momento, a gente chegou a esse caos, porque você tem 10 leitos e tem 20 pessoas ali passando mal, com Covid, ali precisando de uma assistência, você começa a ter que tomar decisões. Onde ficam essas pessoas, em que quarto, em que sala, em que leito, quem usa o respirador, quem não usa o respirador, são esses tipos de decisão que se tentou evitar. E, paralelo a isso, um cenário de desaquecimento da economia, que fez com que muitas pessoas perdessem seus empregos, a fome se instalasse como, enfim, algo crescente, porque fome também é outro problema social do nosso país, e a gente sabe disso, mas se agravou. Então, o sofrimento é muito grande. Caminhos. Hoje, a saída que a gente tem para vencer essa crise é cuidar, equilibrar os nossos leitos, não deixar que chegue a 100%, enquanto a solução chega. E a solução é vacina. A gente aqui em São Vicente, nesses primeiros meses, 4, estamos no 5º mês, agora na metade do 5º mês, aumentamos de 19 para 47 nossos leitos, conseguindo ampliar a nossa retaguarda. E isso sem recursos, isso com recursos escassos, porque a cidade, eu recebi ela com muitas dívidas, 200 milhões de restos a pagar que vieram do ano passado para esse. É um cenário catastrófico. Nossa, perfeito, desculpa, quanto é o orçamento de São Vicente? O orçamento ele foi estimado em 1,3 bilhões, só que a gente estima que esse ano a gente vai arrecadar 900 milhões. Então está na faixa de 1 bi, 1/5 do orçamento é o que a gente recebeu de dívida do ano passado para esse. Então totalmente desequilibrado. É muito grave isso, né? E isso não se resolve num ano, isso não se resolve em 2 anos, isso é algo que a gente vai ter que resolver no tempo, e começando a enxugar, equilibrar, cortar os gastos necessários e dimensionar melhor nossa cidade. Tudo isso para dizer que não é tarefa simples o que foram esses 4 meses de mandato, mas
A gente buscou fazer nossa parte, estamos aqui correndo atrás para comprar vacina, apesar de achar que vacina quem tem que trazer são os outros entes, o governo estadual, o governo federal, que é quem tem recurso, não é o município que tem recurso, mas a gente está aqui à disposição, vai cortar o que tiver que cortar, enxugar o que tiver que enxugar, porque vacina é a solução, vacina é o que vai tirar a gente desse momento duro que a gente encontra, onde cada dia que passa a gente perde amigos, perde familiares, perde pessoas que a gente não conhece, mas que são conterrâneos nossos e que nos dói saber que são famílias que acabam sendo devastadas por conta dessa doença. Prefeito Caio Amado, prefeito de São Vicente, já estamos chegando no final aqui do nosso podcast, duas perguntinhas bem que a gente tem que fazer, que é importante. Prefeito, você quebrou seu grupo político, enfim, a sua candidatura quebrou como eu posso dizer, um período grande, né, de um outro grupo político à frente do poder, e aqui eu não estou fazendo nenhum juízo de valores, especialmente de fora, né? Por isso que eu montei um podcast, que eu converso com os jornalistas de São Vicente, eles que vão dizer, quem compra café na padaria que dá para falar da política da cidade, então por isso que a gente escuta vocês. Como vai ser essa sua relação com a Câmara, com o pessoal que não é do seu grupo político? Você já está conversando com todo mundo ou não? Daqui para frente é diferente? Como que vai ser sua tocada, prefeito? A gente está buscando construir um bom diálogo com a Câmara, porque a gente não pode deixar de entender que os vereadores eleitos, eles também foram legitimados, assim como eu, pelo voto popular. E o respeito à democracia é respeitar cada vereador enquanto uma liderança constituída da cidade e construir um bom diálogo com a Câmara também, entender que os vereadores eles podem ser bons conselheiros, né? Eles estão vivendo o dia a dia da cidade, eles recebem pressões, então eu sou muito tranquilo nesse sentido de ter a humildade de saber ouvir, não acho que sou salvador da pátria, não sou senhor da razão, gosto de ouvir uma boa opinião, uma boa sugestão, então tenho buscado construir um bom diálogo com a Câmara no sentido de unir todas as forças possíveis em torno da cidade. É um momento com a maior crise sanitária, a maior pandemia aí que esse país já enfrentou. É um momento onde a cidade gasta ainda muito mais na saúde por conta da pandemia, mas a cidade sofre uma queda de arrecadação brutal, a cidade sofre com uma dívida deixada brutal de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo, a cidade sofre com pessoas passando fome, então não é momento de botar briga política à frente de qualquer coisa, é momento de se fechar em torno da cidade. Se alguém tem uma boa ideia, independente de quem seja, a gente quer aproveitar, a gente quer trazer para perto e falar, beleza, vamos construir. Não estou aqui para revanchismo, estou aqui depois de 10 anos numa trajetória para administrar minha cidade da melhor forma que eu puder nesse momento de crise que a gente passa. Uma última questão que eu tenho perguntado aos prefeitos novos, não os que se reelegeram, porque, na minha opinião, uma vitória numa eleição, é claro que é um conjunto de coisas, né? É um placar de basquete, é 86 a 82, não é 2-1, 1-0, né? Mas, assim, uma marca da sua campanha, da sua comunicação que te levou a ganhar, né? Uma ideia, um projeto, um sentimento. O que os eleitores de São Vicente podem esperar do Caio? Qual foi essa que você acha que atribui essa sua grande virada do segundo turno e que, evidentemente, que o tamanho da expectativa das pessoas é o tamanho da esperança que isso dê certo. O que você poderia destacar ou, se não for uma coisa, duas, fique à vontade, Caio, para a gente fechar. Teve um dia que saiu uma pesquisa que me colocava em terceiro lugar. E ao longo de 4 anos, desde que eu havia ficado em segundo lugar na eleição de 2016, com quase 50 mil votos, quase levando para o segundo turno, eu sempre aparecia ou em primeiro ou em segundo nas pesquisas. E aí, na reta final da campanha, do primeiro turno, tinha uma pesquisa que me colocava em terceiro lugar. E isso, para mim, foi um baque muito forte, algo que me machucou muito. E eu sabia que isso ia abalar a confiança dos nossos colaboradores, dos voluntários, de todo mundo no entorno. Só que a única pessoa que poderia não deixar que isso
se abalasse, que a gente pudesse buscar o resultado até a última bola, até o último minuto, era eu mesmo. Então, eu precisei encontrar uma força ali, uma energia bruta dentro de mim para que as pessoas não se abalassem. E acabei tendo pessoas maravilhosas que eu pude conhecer, inclusive com a minha amiga deputada Renata Abreu, enfim, alguns prefeitos, amigos, e um deles me trouxe uma palavra que fez muito sentido, uma palavra não, uma expressão, que é o já deu certo. E eu tinha muita convicção que essa eleição era nossa. Era a minha quarta disputa, eu não ia perder, eu não podia perder, era o meu momento, eu sabia dentro de mim que era o meu momento. Então eu cheguei nesse jantar, no dia seguinte do jantar, pela manhã eu cheguei, organizei a cabeça, entrei no meu comitê, não falei com ninguém, peguei uma caneta e escrevi na parede do comitê um já deu certo gigantesco. E todo mundo que entrava na sede olhava para aquilo, e eu tenho certeza que aquilo mexeu com a vibração das pessoas, e dali em diante foi só vitória, estava todo mundo na mesma pegada, na mesma energia, na mesma vibração, e a gente venceu. Então, a gente fez daquele terceiro lugar fictício da pesquisa o primeiro lugar no resultado da eleição, e muito disso se passa pelo que você passa. O que você faz com aquilo que fizeram de você, né? Uma frase filosófica aí do Sartre, né? Então fica a reflexão. Prefeito Caio Amado, prefeito de São Vicente, prefeito, quero agradecer a sua entrevista, quero ficar de bem com a sua assessoria, não quero estourar o tempo, para você estar sempre com a gente aqui no podcast, te desejar muito sucesso. Eu tenho muitos amigos, parentes, tios. Eu aprendi a andar de bicicleta na Vila Valença, aí na casa do meu tio Pedro. Eu sou fãzaço de São Vicente. Acho a Praia de Milionários Gonzaguinha uma das mais bonitas do planeta Terra, assim, o visual dela. E a gente torce muito por São Vicente, um povo muito guerreiro, humilde pra caramba, trabalhador, e que você consiga desenvolver a São Vicente e que você seja um exemplo aí para a juventude de se preparar, de se candidatar assim, de correr atrás. Muito sucesso, viu, prefeito? Eu que agradeço, Ale, vai ser um prazer te receber aqui no gabinete também, retribuir essa gentileza aí, muito obrigado por toda a cordialidade, seja bem-vindo para vir tomar um café com a gente aqui também. Maravilha, obrigado, um abraço a toda a assessoria, aumenta o salário, não pode aumentar salário, paga um jantar bom para a sua assessoria que ela é muito competente, tá bom? Obrigado, prefeito, um abração. Valeu. Abraço. É isso aí, galera, esse foi mais um episódio do nosso podcast Litoral Voto a Voto, de segunda a sexta, episódios inéditos na sua plataforma predileta de áudio. Yanderu Tupã te abençoe, saúde, paz e bem.